Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que cria e gera, um contrato automaticamente com automação. Ou qualquer documento ali, que seja repetitivo e você precise automatizar, tá? Essa criação. E o exemplo de hoje eu vou criar, gerar um contrato e vou utilizar um formulário para pegar todas as informações que eu preciso e colocar dentro desse contrato, tá bom? Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso me ajuda a trazer vídeos aqui semanalmente. Então, bora pra tela. Então, esse vai ser o fluxo que a gente vai criar hoje, tá? Então, a gente aqui recebe, os dados que a gente vai utilizar, simplifica esses dados. Depois a gente copia o documento que já vai estar dentro de uma pasta no Google Drive. E depois a gente vem aqui dar um update dentro desse documento, faz o download e a gente vai enviar uma mensagem ali dentro do WhatsApp avisando que o contrato foi criado para a pessoa fazer a validação, tá bom? Isso pode ser uma pessoa, do seu time, um advogado, enfim, qualquer pessoa que precisa receber esse documento já pronto, você pode enviar essa mensagem, beleza? Aqui a gente vai utilizar o Tally, tá? O formulário do Tally para a gente criar esses dados, que a gente vai precisar para colocar dentro do contrato. Então, eu criei uma conta lá dentro, criei aqui Potoflow Forms e aqui eu criei esse formulário, tá? Então, dá para editar, tem o nome, o CPF, que eu coloquei aqui, nome, CPF, endereço, telefone e e-mail, tá? Então, são esses aqui os dados que a gente colocou e aqui ele já tá publicado, tá? A gente também consegue ver um preview dele, a gente consegue customizar aqui, adicionar logo, enfim, a gente consegue fazer várias coisas. E aí, o objetivo aqui é enviar, esse formulário pro cliente, ele preencher e aí já automaticamente criar um contrato, beleza? Então, voltando aqui, vou copiar o link, vou abrir aqui uma página. Aqui é o formulário, tá? Então, com esses dados que a gente pode trabalhar, beleza? Então, a pessoa vai preencher aqui todos esses dados e vai cair aqui dentro do Google, tá? Eu já deixei até pinado pra gente não ter esse trabalho, tá? De colocar todos os dados. E aqui é muito fácil para você ativar o webhook dentro desse formulário, tá? Então, você vem aqui em integrações, você vai pegar o webhook, então aqui ele está ativado, mas você vai editar, você vai colar aqui. Aqui está o ambiente de teste, tá? Mas quando você estiver colocando para produção, você vai tirar e colocar a URL de produção. Então, coloca aqui, salva e aí fecha e aqui vai estar ativado, tá? Esse formulário. E aí você coloca para receber esses dados e você vai receber, tá? Aqui eu vou já utilizar esse que já está pronto para a gente não demorar tanto aqui para criar esse fluxo, beleza? Então, eu vou colocar aqui para criar um novo workflow para a gente fazer o passo a passo, tá? A única coisa que eu vou utilizar mesmo vai ser esse webhook que já está pinado para a gente não perder tanto tempo fazendo esse procedimento, mas é bem facinho, tá bom? Então, vamos criar aqui o fluxo do zero. Eu vou copiar esse webhook, tá? Então, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui com Ctrl V, tá? Esse webhook. Aqui, a gente já recebeu os dados, então, mostrando aqui para vocês. Aqui tá o nome, tá? Então, ele vem dividido assim, qual que é o input, que ele mandou. Então, aqui a questão, do nome, então veio aqui, que é o valor. Aqui é o CPF, aqui é o endereço, que a gente colocou, o telefone e aqui embaixo o e-mail, tá? Então, no nome, CPF, o CNPJ, endereço, telefone e e-mail. Então, foram esses dados que eu recebi aqui. Agora, eu vou criar uma simplificação de dados para pegar eles e ficar mais fácil, tá? Então, vou colocar aqui nome, CPF, ou CNPJ. Eu vou deixar só CPF. Vou colocar aqui... Vou colocar aqui endereço, telefone ou WhatsApp, tá? Você pode colocar como você quiser.
E aqui eu vou colocar e-mail, beleza? Então, vou pegar aqui e já vou colocar. Então, nome, aqui em cima com nome, CPF aqui também, endereço aqui embaixo, telefone e aqui o e-mail. Beleza? Então, aqui a gente pode renomear como simplificação de dados. Beleza? Renomeamos. Agora, eu vou colocar para rodar, ó, e a gente já vai ter aqui os dados. Então, já passou aqui, passou todos aqui, e aqui também em formato de JSON, beleza? Agora, a gente precisa copiar o documento que já está salvo lá dentro do Drive, tá? Então, vou abrir aqui a página do Drive para a gente ver onde que a gente vai criar essa nova pasta e onde a gente vai pegar esse documento, tá? Então, aqui dentro do Drive, eu já tenho esse documento criado. É um contrato de prestação de serviço de inteligência artificial, é fictício, tá? Eu coloquei no ChatGPT para ele criar um contrato para a gente colocar aqui e usar como um exemplo, beleza? Então, aqui tá o nome, CPF, endereço, telefone e e-mail, né, da contratante. Então, a pessoa vai preencher lá e vai automatizar aqui. Então, esse é o contrato que a gente vai copiar, tá bom? Então, eu deixei essas variantes desse jeito, porque depois a gente vai utilizar lá dentro do N8N para atualizar esses dados, tá? Então, por isso que eu coloquei dessa forma, tá? Você pode fazer diferente, mas essa variável, ela não pode ter aqui dentro do contrato, tá? Então, por exemplo, nome do cliente, se você colocar só nome do cliente e tiver em alguma outra parte aqui do contrato, ele vai atualizar também. Então, eu deixei desse jeito aqui, tá? Para não correr o risco da gente atualizar uma coisa que não é para ser atualizada. Tá bom? Então, eu vou fechar aqui e agora a gente vai voltar aqui para o fluxo e a gente vai colocar o nó do Drive. Então, eu vou vir aqui, colocar Google Drive e vou colocar para copiar um arquivo, tá? Coloquei aqui para copiar, né, um arquivo. Agora, eu vou procurar esse arquivo, tá? Então, vai ser contrato, aula, contrato, prestação, né? Que é o nome desse arquivo aqui. Aula, contrato. Então, eu vou copiar ele. E aqui embaixo, qual vai ser o nome desse novo arquivo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, contrato, tracinho. E aí, eu vou pegar o nome da pessoa, tá? Para ser customizado. Então, eu vou colocar aqui nome da pessoa. Vou colocar o CPF também, né? Porque o CPF é único, então a gente consegue depois identificar dentro das pastas muito mais fácil pelo CPF, tá? Então, vou deixar aqui o nome e o CPF como o novo nome, né, do contrato, beleza? Aqui, como padrão, ele vem para copiar na mesma pasta, tá? Então, ele vem ativado. Você pode desativar e você pode colocar em que pasta você quer, né, que coloque. Eu criei uma pasta só para isso, ó, aula, contrato. Então, pasta clientes, tá? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou colocar aqui meu Drive, né? E aí, aqui embaixo, eu vou procurar essa pasta que está. Então, vou colocar aqui, como é que chama mesmo? Esqueci. Aulas, contratos. Aulas, contratos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão, a gente pode, ó, aulas, contratos, pasta, clientes, tá? A gente pode pegar pela URL ou pela ID também, mas como a gente consegue pesquisar, eu coloquei aqui. Então, eu vou copiar esse contrato, o nome vai ser esse aqui, e eu vou colocar dentro dessa pasta nova, tá? Se eu quisesse colocar na mesma pasta, tá, que tá criado esse aqui, nessa aula contratos, era só eu deixar isso aqui ativado. Bom, então é isso. Agora a gente vai testar para ver se vai criar um novo contrato, tá? E copiar aquele que a gente
já tem aqui aberto, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, testar. Ele tá executando. E aqui fala que criou, tá? Ele tem, vem um ID, vem o nome, né? E aqui vem o tipo, tá? Então, vamos clicar aqui e agora eu vou clicar aqui dentro dessa pasta e ele criou, ó. Acabou de criar. Eu vou abrir aqui com vocês. O nome, né? Contrato, tracinho Tainá, né? E o CPF aqui que a gente colocou. E a gente tá aqui com o nome, né, do cliente, CPF, porque a gente ainda não atualizou essa parte, tá? Então, a gente só copiou o documento. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar esse documento, tá? Para o que o cliente, né, mandou para você. Então, eu vou deixar aqui aberto e vou voltar aqui para o workflow e vou colocar o Docs. Então, vou colocar aqui Google Docs. Então, coloquei aqui e eu quero, né, fazer um update no documento, né? Então, não quero criar, né, nem deletar. Então, é um update. Aqui tem a credencial, documento, né, que eu quero fazer o update, né, operação, que vai ser update. E aqui ele pede o ID desse documento ou o URL, tá? Quando a gente cria, faz a cópia do documento, ele já cria um novo ID desse documento. Então, ele tá aqui, ó, o ID. Eu posso puxar e colocar esse ID aqui, tá? Aqui embaixo, a gente vai deixar, né, text. E aqui, a gente vai achar, né, o texto que a gente quer que a gente atualize, tá? Então, para achar e trocar, tá? E aí ele pede aqui, né, qual que é o old text, né, qual que é o texto velho para o novo texto. Então, aqui dentro do contrato, a gente vai pegar essas variantes que eu coloquei aqui. Então, o nome do cliente, a gente vai trocar nome do cliente e aí a gente vai vir aqui na simplificação de dados. Então, eu vou colocar nome que vai ser trocado, tá bom? Aqui do match case né, se tiver maiúsculo ou minúsculo para você fazer a troca ou não. Você pode deixar ativado isso aqui, tá? Aí eu vou adicionar mais um, tá? Então, eu vou colocar find, né? E trocar o texto, para achar e trocar o texto. E aí eu vou colocar o segundo. Então, eu vou colocar aqui CPF e CNPJ. Voltar aqui. E vou colocar aqui, tá bom? Aqui você pode ativar, tá? Ou deixar desativado. Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou fazer isso. Opa, aqui é text mesmo. Achar e trocar. E aí, eu vou fazer isso aqui com todos os dados que eu preciso trocar dentro do documento, tá? Então, por isso que eu falei para vocês, se você quiser, né, criar um contrato, ou também pode ser qualquer documento que você precise ficar repetindo ali e alterando, tá? Então, você consegue fazer essa alteração. Aqui, endereço, vou colocar aqui, falta telefone, né? E o e-mail. Então, vou continuar aqui fazendo pra gente finalizar. Então, telefone com telefone. E agora o último, que vai ser o e-mail, tá? Então, tô criando aqui cada campo que precisa ser trocado. Então, se tivesse só nome e telefone, por exemplo, você conseguiria fazer também, bem mais prático, tá? Então, o e-mail e aqui o e-mail, beleza? E aqui embaixo eu vou deixar ativado aqui também. Bom, então a gente finalizou aqui, tá? Esse nó. Então, colocamos todos, né, os dados que a gente precisa atualizar. E agora eu vou colocar para testar, tá? Então, vou colocar aqui, testar, para ver se vai rodar. Beleza? Ele deu sucesso e agora a gente vai dentro do documento ver se funcionou. Beleza? Então, entrando aqui e pum, funcionou. Então, a gente conseguiu já trocar tudo que a gente precisava aqui do cliente, tá? Então, aqui a gente fez a atualização dos dados e o contrato tá pronto, tá?
Então, aqui a gente já finalizaria a automação, tá, de um contrato. Então, a gente copiou e atualizou todos os dados ali dentro, beleza? Só que agora a gente vai continuar, tá, esse fluxo e a gente vai baixar esse documento, tá? Então, eu vou colocar aqui um nó do Drive. E aqui eu vou colocar para fazer um download do arquivo, tá? Então, aqui a gente vai fazer o download, né, desse arquivo. E aqui eu vou pegar o que? Pelo ID do documento, tá? E aonde que eu vou ter o ID do documento, né? Esse aqui, documento ID, beleza? Agora eu vou clicar aqui e vou selecionar essa opção. Ele já vem HTML, mas a gente vai colocar em PDF, né? Então, ele fala que vai extrair, né? Quando... Ó, formato usado, né, quando export when downloading Google Docs, né, PDF. Então, vai ser PDF que a gente vai querer e é assim que a gente vai deixar, tá? Aqui embaixo a gente não precisa fazer nenhuma alteração, porque o que a gente vai estar baixando é um Google Docs. Então, a gente quer que seja um PDF, tá? Então, aqui e aqui embaixo a gente não precisa mexer, beleza? E aqui eu vou colocar para testar. Ele vai rodar e aqui ele baixou o documento em PDF, tá bom? E agora eu quero enviar esse documento para o meu WhatsApp, tá? Por quê? Para validar, para ser mais fácil, né? Então eu vou colocar aqui para extrair o arquivo. E aí eu vou utilizar esse Move Live to Base 64, tá? Porque eu vou enviar pelo Evolution API. E aqui o nome do arquivo é data, né? Data, eu vou deixar assim. E aqui eu posso deixar data também. E aí eu vou colocar aqui o nó da Evolution. Então, coloquei aqui. Já tenho minhas credenciais, tá? Aqui embaixo eu vou colocar uma mensagem e aqui, em vez de enviar um texto, eu vou colocar para enviar um documento. Aqui eu vou colocar o nome da minha instância, o número, né, do destinatário. Então, vou voltar aqui só para rodar esse aqui para eu receber essas informações. Então, número de destinatário, eu vou colocar esse aqui, que é o telefone que eu quero receber, tá? Mas não que seja do cliente. Você pode colocar aqui, por exemplo, um número só do seu jurídico, para ele ficar recebendo e verificando para ver se esse contrato tá tudo certo para enviar para o cliente, para colocar, para autorizar, enfim, tá? Aqui eu só tô colocando esse exemplo, beleza? E aqui em documento eu vou puxar a data, tá? Então, o que ele mandou aqui com esse outro nó de extract from file, tá? Então, deixamos aqui. Eu quero colocar alguma mensagem, posso colocar novo contrato criado, segue para aprovação, tá? E o nome do documento a gente pode deixar assim também. Concluímos aqui esse nó, tá? E aí eu vou colocar aqui para testar. E eu acabei de receber, eu recebi aqui dentro do meu telefone. Então, tá aqui, ó, o documento em PDF. E aí eu posso baixar, tá escrito, né, novo contrato criado, segue para aprovação e o documento em cima, tá? Então, chegou certinho o documento aqui dentro do WhatsApp. E a gente finalizou aqui mais um fluxo, tá? Então, eu mostrei, né, como que a gente cria, né, o formulário, envia esse formulário, cria, né, um novo documento, né, para fazer a cópia do documento, faz o update dentro desse documento com os dados, depois baixa esse documento e você pode enviar pelo WhatsApp, por exemplo. Você também poderia enviar por e-mail, enfim, tá? Tem várias possibilidades aqui. Então, finalizamos aqui o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque semanalmente eu trago conteúdo sobre inteligência artificial, automações e N8N.